assim, ó, Mateus 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse Filho do Homem, claro, refere-se a Jesus Cristo, Filho do Homem em letras maiúsculas. Ele diz, exatamente como foi nos dias de Noé. Antes do dilúvio, com o que as pessoas se preocupavam? Qual era a sua preocupação principal? Festas, comer, beber, casar, dar-se em casamento, os prazeres da vida. E a Bíblia diz exatamente como era na época de Noé, tem sido nos dias de hoje. Olha aqui para o pastor, para você entender. É exatamente isso que nós vemos. As pessoas, elas não acreditam no fim. E se elas ouvem falar, se já ouviram, se um dia já acreditaram, hoje já desprezam, quando se fala de salvação. Mas nós temos falado muito sobre isso aqui na igreja. Nós temos uma alma e é dela que nós precisamos cuidar. Quem concorda? Ele diz, mas como aconteceu também nos dias de Noé. Noé entrou na arca, eles nem perceberam. Só perceberam quando veio o dilúvio. Noé falava, Noé anunciava. Você imagina naquela época que não chovia sobre a terra. As pessoas não viam chuva, não existia chuva. A terra era umedecida de baixo para cima, não havia chuva. E Noé chega para as pessoas e dizem que vai cair tanta chuva que vai alagar a terra toda. E que Deus tinha falado para ele que era para fazer uma arca e colocar dentro da arca as pessoas que crescem naquilo que ele estava anunciando. Eu estava meditando sobre isso. Ele colocou um casal de cada animal dentro da arca. E apenas a sua família. Noras, enfim. Quer dizer, há pessoas que parecem ser mais irracionais que os próprios animais. Sim ou não? É claro que se tornava uma loucura quando ele falava, ó, vai cair tanta chuva que vai alagar tudo isso aqui. Nós precisamos entrar na arca. Essa arca hoje representa a igreja. Amém? Essa arca hoje representa a igreja, o templo, onde todos aqueles que têm entrado, que têm buscado, que têm ouvido, que têm praticado, estão a salvo. Todos que entraram na arca foram salvos daquele dilúvio. O restante, todos foram destruídos. Jesus diz, não é diferente nos dias de hoje. Assim será a vinda do Filho do Homem. No versículo, no livro de 1 Pedro 4:7, ele diz assim, ó, deixa eu colocar aqui, e já está próximo o fim. Já está o quê? Próximo o fim de todas as coisas. Portanto, olha só, olha o recado, o conselho que ele dá.
Portanto, leia comigo, gente. Sede sóbrios. Que mais? Vigiai vigiai em oração. Vigiai e orai. Sede sóbrios. Mantenha-se sóbrio, atento. Porque se Jesus não voltar para mim e eu morrer, não voltar enquanto eu estiver vivo e eu morro, para mim ele voltou. Aquele foi o meu último dia de vida. Por isso ele diz, vigia, seja sóbrio. Mantenha-se em oração, significa manter-se em espírito. Não contamine o seu coração. Não dê bobeira. Amém, gente? Não deixe se contaminar com aqueles que estão ao seu derredor e que não querem nada com Deus. Porque às vezes a pessoa, dependendo do ambiente em que ela está, é como ela reage. Você não tem que deixar as pessoas influenciarem você. Se você é de Deus, você tem que influenciá-las com a sua essência, a essência do Espírito Santo. Você já ouviu falar do cristão camaleão? Não. Mas você já ouviu falar de camaleão? Que é um bicho que o quê? Que muda de cor, não é isso? Para se proteger do perigo, do inimigo. Dependendo da circunstância, quando lhe é favorável, ele muda de cor. Se ele está no meio do verde, ele fica verde. Se ele está no meio do azul, ele fica azul. Ele se confunde no meio das cores. Não tem uma essência. Não tem uma só personalidade. Quem está entendendo? E tem o cristão camaleão também. Que é aquele que, dependendo de onde ele está, com quem ele está, com quem está falando, conversando, é como ele se apresenta. Mas esse não é o cristão verdadeiro. Porque o verdadeiro, ele tem personalidade. Não tem dupla, tem uma apenas. Ele é dentro da igreja, lá fora, em casa, no trabalho, a mesma pessoa. Ele anda vigilante. Porque ele sabe que a vida dele não se resume a esse mundo. A sua vida não se resume aqui. Vou aproveitar o máximo que eu puder. Tem gente que fala isso. Vou aproveitar, daqui a pouco a vida acaba. Não, a vida não acaba. Diga assim, a vida não acaba. Aqui é só uma passagem para um lugar eterno, aonde a nossa alma vai permanecer, pessoal. E se chegar essa hora e você não estiver sóbrio, não estiver atento, domingo passado nós falamos sobre isso, do louco, lembra? Essa noite pedirão a tua alma. Nós temos falado sobre isso, porque os dias mostram, os sinais provam que o fim está o que, gente? Diga bem alto, o fim está o quê? Próximo. E o máximo de pessoas que você puder falar para elas isso, fale. Se usa muito o WhatsApp, se usa muito o Instagram, se usa muito o Facebook para se conversar hoje. As pessoas se encontram pouco, pois fale de Jesus ali. Fale de Jesus. Coloque lá, pegue esse versículo bíblico hoje. Eu desafio você a fazer isso. Faça isso. Pegue esse 1 Pedro 4:7. Pega esse versículo, coloca lá. Manda para os seus amigos. Manda para eles. Fale de Jesus para eles. Não basta a gente apenas, claro que o mais importante é eu ser salvo. É você ser salvo. Mas devemos salvar quantos mais a gente puder, pessoal. Quanto mais você puder anunciar. Eu estou falando sério com você. Jesus conta com você para anunciar isso. Lá na sua escola, lá no seu trabalho. Quando aquelas pessoas vêm perto de você reclamando de angústia, olha,
eu não sei, eu não me sinto feliz, eu não me sinto bem, eu sinto um aperto no meu coração. Olha que oportunidade para você falar: olha, eu conheço alguém que pode mudar tudo isso em você. Mas às vezes as pessoas estão tão desapercebidas, tão preocupadas com as coisas pessoais, com as coisas dela, que Jesus manda alguém sofrendo perto dela para falar dele, para ela, e ela não fala. Para evangelizar ela tem vergonha. Ah, vai me chamar de crente. Sabe o que diz a Bíblia quanto a isso? Jesus diz assim: aquele que tem vergonha de mim, hoje, eu terei vergonha dele diante de meu Pai naquele dia. Não tenha vergonha de falar do teu Senhor que te resgatou. Lembra de onde Ele resgatou você? Lembra como você vivia? Quem lembra? A gente era o bagaço da cana, passado 3 vezes assim, ó. Pelo menos quando eu cheguei na igreja, eu não tinha nada para oferecer de bom, só problemas. Tinha demônios até os fios de cabelo, só perturbação, não tinha nada de bom. E hoje Ele restaurou minha vida, Ele me fez gente. Essa é que é a verdade. Jesus me fez virar gente. Quem reconhece que Ele tirou você num tremendal de lama, faz assim com a mão. Você reconhece? Então, anuncie isso. Ele vai fazer muita coisa na sua vida ainda. Se Ele não voltar hoje, amanhã Ele vai te abençoar mais ainda. Essa semana vai ser só bênção, diga amém. Mas não se preocupe com o que vai acontecer. Olhe para aquilo que Ele já fez. Deixa Ele usar a sua boca. Deixa Ele usar você para salvar. Anuncie isso aqui, ó, para as pessoas. Mas sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque o fim está próximo. A gente não pode ficar perdendo tempo. A gente não pode ficar se iludindo, se enganando, achando que não vai acontecer, que é bobeira, que uma hora tudo vai passar, que uma hora isso aqui vai ficar tudo bem. Pessoal, sem querer ser pessimista, a tendência é as coisas ficarem cada vez mais difíceis, mais impossíveis, o amor se esfriar, o respeito acabar, os princípios cristãos desaparecer. Olha o que diz: mas sobretudo, versículo 8, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Que quando você ama, você quer ajudar. Quando você ama, você quer salvar. Quem tem um amigo e você se considera amigo dessa pessoa de verdade, uma amiga de verdade, e você não falou de Jesus para ela ainda, você não é amiga dela de verdade. Me desculpe. Porque o amigo verdadeiro é aquele que fala o quê? Que fala a verdade. Não é assim que a gente aprendeu? Não, o amigo fala a verdade. Então, se você tem uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, e você considera-se amiga dela, amigo, a primeira coisa que você tem que fazer a partir de agora, é você falar de Jesus para ela, falar do amor de Deus. Ele diz: tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de quê? De pecados. Por causa do nosso amor por aqueles que estão se perdendo. Quando você vai lá e não julga a pessoa, não fica julgando ela porque ela está fazendo coisas erradas, não fica apontando o dedo para ela. Dê amor, estenda a mão, porque às vezes a pessoa está lá fazendo uma porção de coisas que você já fez, sim ou não? Porque quando a gente fazia, a gente não gostava que ninguém apontasse o dedo. Ó, cuida da sua vida, que da minha eu cuido. Não era assim? A gente não gostava. Então por que eu hoje vou ficar apontando o dedo? Se eu não puder ajudar, eu também não vou ficar condenando. O problema nosso, sabe qual é, pessoal? É achar que somos melhores do que os outros, porque estamos na igreja. É achar que não dá para conversar com aqueles que são descrentes. Ora, se eu não falar com o incrédulo, como é que eu vou salvar alguém? Se eu não tiver um contato com uma pessoa, por exemplo, tem gente que ela, e eu me lembro que
no passado, no primeiro amor, quando eu cheguei na igreja, eu cometi esse erro. Eu me isolei de todo mundo, e eu não falava de Jesus para ninguém. E eu comecei a ficar sabendo que os meus amigos de festa, alguns morreram, outros foram presos, outros estavam doentes na cama, e eu me acovardei no início e não falei de Jesus para eles. Poderia ter salvado alguns. Voltei lá, naquela comunidade onde eu morava, e fui um por um, os que ainda estavam lá. E olha, triste, sabe o que é? Passar 10 anos, 15 anos, e você encontrar com a pessoa, se não do mesmo jeito, pior do que estava. E eu pensava assim, eu poderia estar aí também. Mas olha de onde Deus me tirou. Tem pessoas que viviam com você e que estão sofrendo igual você sofria, gemendo igual você gemia. Que amigo é esse? Que amiga é essa que conheceu algo tão maravilhoso e não voltou lá para compartilhar com essas pessoas? E não voltou lá para dizer: olha, encontrei alguém que mudou a minha vida. O amor cobre multidão de pecados. Quando a pessoa, ela se converte, ela não pode se tornar egoísta. O egoísta é aquele que só pensa nele. Eu tô bem, graças a Deus. Os outros são problema deles. Gente, tem pessoas da sua família que, se morrer hoje, sabe para onde vai? Para o inferno. E você não pode aceitar isso. Tem pessoas do seu trabalho, deixa eu falar aqui baixinho, só para você ouvir. Tem gente no seu trabalho, fica o dia inteiro com você, que se morrer hoje, não aparecer amanhã para trabalhar, se morrer hoje, vai para o inferno. E você poderia ter pego pela mão dessa pessoa, ter levado ela ali num cantinho e falar assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheci alguém que transforma a vida de qualquer pessoa, quer salvar você. O fim está o quê? Próximo. E depois, quando a gente chegar lá diante de Deus, e Ele perguntar: vem cá, e aquelas pessoas lá no inferno? Você poderia ter falado de mim para elas. Já pensou? E aquela outra lá, que você poderia ter falado de mim para ela? É muito sério. Quantas pessoas que a gente pode salvar com uma palavra, porque uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Versículo 17: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Por onde começa o julgamento? Por nós, pela casa de Deus. O julgamento de Deus vai começar por nós. Não vai estar imune, nós também vamos comparecer. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são o que, gente? Desobedientes ao Evangelho de Deus. Se eu sou o primeiro, se nós vamos ser os primeiros, puxa, imagina o que não vai acontecer com aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e quem mais? E o pecador. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Se nós, o que é padecer segundo a vontade de Deus? É viver uma vida de sacrifício, uma vida de entrega. Ele diz: nós temos a nossa alma encomendada ao fiel Criador. Se nós não fizermos todos os dias, por onde a gente perde,
o que levamos tanto tempo para conquistar. Porque para você alcançar a salvação, é uma luta. Você tem que se arrepender, você tem que confessar os seus pecados, se batizar nas águas, viver uma vida reta com Deus, fugir da aparência do mal. Mas por um instante, se você não vigia, como nós lemos ali, você não guarda a sua fé, cai. E se cai, volta lá para o fim da fila outra vez. Ou seja, para conquistar é uma vida inteira, para perder, fração de segundos. Olha o livro de Joel capítulo 2, marca aí para você ler em casa depois. Versículo 9: irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, leia comigo ali, pessoal: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração. Sabe o que é rasgar o coração? É ser sincero. Se a pessoa não tem certeza da salvação dela, ela vai chegar diante de Deus e vai falar assim: Senhor, eu não tenho certeza, se eu morrer hoje eu não estou salvo, mas eu quero rasgar o meu coração aqui e te pedir perdão. Senhor, por favor, escreve o meu nome no livro da vida, não deixe eu perecer no fogo eterno. Amém? Um pequeno detalhe: quando a pessoa está salva, ela tem maior desejo de salvar as outras pessoas. Ela não consegue ver alguém sofrendo, ela quer ir lá ajudar. Ela vira um salva-vidas. Amém? Vira um salva-vidas. A pessoa que é salva, que é convertida de verdade, o cristão verdadeiro, seguidor de Jesus, que está salvo, convertido, ele é um salva-vidas, porque se ele vê alguém sofrendo, ele não vai lá dar um trocadinho, dar uma moedinha, uma esmolinha, não. Ele vai lá para salvar a vida daquela pessoa, porque ele sabe que o que ele tem pode mudar a vida daquela pessoa também. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Diga graças a Deus. Então, o último conselho que Ele dá: rasga o vosso coração e se converta ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Serve para mim aqui agora, e para que eu fale para aquela pessoa que está sofrendo lá fora. É só você abandonar essa sua vida velha e começar uma vida nova, que o que Jesus fez comigo vai fazer com você. Você é um testemunho vivo. Tem gente por incrível